Aí eu vim para cá. E meu pai era engenheiro, arquiteto, trabalhava com construção, mas eu não queria engenharia. Tinha um irmão que fazia arquitetura no Mackenzie, um irmão que fazia engenharia no Mackenzie. E eu me interessei pela GV. E lá no Rio Branco, fiquei amigo de pessoas que queriam ir para a GV também, acabei formando um grupo, fizemos um cursinho no ano, estava da GV, achava interessante e realmente foi uma escola para mim foi muito importante para a minha formação pessoal, política e de gestão também. Né? A GV me ajudou muito, né? Principalmente nessa experiência de ser gestor público. Muitos cursos que eu fiz aqui até hoje me ajudam, me acolhem e são importantes para mim. E a administração de empresas, eu imagino que deve ter tido um impacto grande para você, né? Teve. Meu pai era empresário, eu sou empresário, eu tenho empresa minha, hoje uma empresa familiar pessoal minha, da minha esposa, dos meus filhos. E eu tinha empresa de construção, tinha empresa comercial, de varejo, de material de construção. E de toda forma, a formação aqui me ajudou. Mas eu sempre me dediquei muito à política, né? E eu fiz muita política aqui, muita política estudantil e entrei no MDB e aí fiquei no partido até agora. Em 75 eu era representante da classe, fui escolhido pela classe. Então você já tinha essa vocação política? O pessoal, vamos pôr o Marcelo, tá, acabei entrando. E aí os representantes de classe, na época, participavam de reuniões aqui. Mas eu entrei para valer mesmo quando teve a morte do Resório, que está ali na história. Quando mataram o Resório, a gente estava aqui no show do Tanacon, aqui no nosso teatro, e suspendeu-se o show. O Roberto Regenstein, que era um diretor do CA na época, ele foi atrás do palco e com o microfone e falou: acabaram de matar o Vladimir Herzog no doicode. Então nós estamos suspendendo o show e pedindo em protesto que vai embora. Tá? Aí o pessoal foi embora, né? Saiu. A minha classe decidiu se propor uma greve na GV, de protesto. Sua classe? A minha classe. E eu fui porta-voz, e aí veio a assembleia aqui, era o Gumercindo Neto, o presidente. E aí ele foi chamando as classes para propor. E aí eu cheguei e falei: olha, a proposta da minha classe é fazer um dia de greve, protesto contra a nossa greve. E todo mundo aplaudiu, até eu levei um susto. E aí fizemos a greve. E aí eu comecei a participar, ir mais a reunião, comecei a fazer parte de grupo de estudo. Aí fui diretor, em 76. Do quê? Eu era diretor da tarde, se não me engano, tinha diretoria por período, aí eu passei a ser o diretor do período da tarde, e em 77 foi eleito presidente. Né? Ter eleição com o Gilmar. O Gilmar foi presidente do Sindicato dos Bancários, foi muito ligado ao Busquem, que esse pessoal aí, o Vacário, o pessoal do PT. E aí eu disputei a eleição contra ele e ganhamos. Foi uma eleição acirradíssima, porque o Gilmar era um orador, um chita agitado, era da noite. E já era bancário, depois ele virou presidente do Sindicato dos Bancários. Era um pouco mais velho que eu e foi uma eleição bem acirrada. E eu representava, de certa forma, a situação que estava mal. Porque o Toninho não tinha sido assim, um presidente popular, que tinha feito muita coisa. Então eu fiquei meio... Mas ganhei. Depois eu fiz o sucessor, que foi o Amaro, que tem naquela relação que eu passei. Depois o Amaro fez o Ademar, aí depois eu saí, aí nem lembro mais. Na época nós tínhamos aqui o Pilaquinho, que era o bar nosso aqui. Que era aqui, né? Que era aqui. A gente vivia aqui, bebendo aqui, tomando bastante cerveja. Tinha o pessoal boêmio que ficava aqui, fazia música. Era um ambiente bem underground, tinha muito show, a gente fazia muito evento. E tinha o Cineclube, que era muito legal. Como está o sentimento dos alunos aqui dentro? O sentimento era bem de oposição à ditadura, né? Aqui era bem favorável à repressão, porque a GV era muito democrática. A GV não tinha sofrido a repressão de 68, e a USP tinha. A USP, a PUC também. E aqui na GV os professores eram progressistas, né? Tive medo, né? Porque eu trouxe a sede da Uni para cá, né? Isso também criou um tumulto na escola. O panfleto, o material oficial da Uni, a sede era 9 de julho, 20, 25. Primeiro andar. Então nós ficamos com a sede da Uni aqui, né? Eu trouxe a sede da Uni para cá, porque eu era o vice-presidente nacional da Uni, e o outro era da Bahia, o Rui, que era o presidente, era da Bahia, ficava na Bahia, eu ficava aqui. Então, pusemos a sede aqui. Ficamos com a sede aqui até, sei lá que ano, depois eu saí, acredito que os 2 anos primeiros, e era ilegal, a Uni ainda era ilegal, né? Ainda estava um clima
de grupos paramilitares de direita, de extrema-direita, contra a democracia. E a GV era diferente. Eu estudei na USP. Na USP era horrível. A USP era um clima de terror. Eu prendia, matava. Mataram o Alexandre Ivanucci em 73. Que era tinha uma disputa na época muito forte, São Paulo com o Rio. Até hoje. Até hoje deve ter isso aí. Mas era um negócio meio bravo, assim, sabe? Como o nosso amigo já falecido lá do Rio. Já lembro o nome. Hã? Mário Henrique. Não. Era O mais velhinho. Simões Lopes. O Simões Lopes para nós era a expressão da ditadura. Não era bem isso, mas a gente exagerava. Mas ele era o representante da ditadura na GV, a gente quebrava o pau. A ESP, ela sempre se destacou, e na década de 70, 80, a ESP passou a influenciar os governos, né? Os governos do MDB, do PSDB, muitos professores foram secretários, porque a ESP ela tinha uma formação muito sólida, né? Muito conteúdo, os professores eram muito bem formados, né? A grande maioria, professores com muita capacidade. A luta interna aqui, ela era muito presente, né? Muito constante, a luta interna que eu digo de gestão, de qual rumo que a faculdade tem que tomar, E isso ajudou a faculdade também, porque a gente chama de faculdade, porque na verdade ajudou porque isso aí fazia com que a gente se exercitasse, né? Num processo mais democrático, enquanto que a USP ficou engessada, todo mundo que era progressista na USP foi caçado, né? E a PUC era muito mais limitada, e a GV foi se destacando porque ela tinha essa capacidade de conviver mais com conflito, com divergências, isso que dava força. E o Rio tinha ciúme, na verdade a impressão que eu tinha na época é que o Rio tinha ciúme de São Paulo. Essa UEL de São Paulo foi aí escolhida para ser representante do Sudeste na comissão ProUni. E eu fui eleito numa reunião de diretórios acadêmicos, centro acadêmico, para representar o Sudeste nessa comissão ProUni. Eram 5 estudantes, um de cada região. E esses 5 que nós fomos responsáveis por fazer o congresso da UNE. E esse negócio do congresso da UNE, para mim, foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive que viajar o Brasil inteiro, né? E minha família que sofreu, porque um dia ligava, meu pai estava em Belo Horizonte, um dia estava no Porto Alegre, um dia estava no Ceará. Eu nem sabia onde eu ia ficar, porque eu ficava rodando, né? Fazendo reunião, organizando e tal. E aí, com esse negócio da UNE, aí eu aprendi, quer dizer, tive que viajar, fui para a Finlândia, fui para Nicarágua, conheci outros países na época, porque eu tinha que representar a UNE, e acabei aprendendo muito na convivência. Até hoje encontro gente pelo Brasil inteiro, e quando eu fui deputado federal me ajudava muito. Até hoje ajuda, né? Porque encontro gente da minha época, que fez movimento estudantil comigo, que me reconhece, que lembra de mim e tal. E aqui na GV, nós resolvemos, então, vamos botar a sede da UNE na GV, não tinha nem pôr, pusemos aqui. Sede da UNE. Era aqui? Era uma sala ali, a sala da diretoria, a sala era lá no fundo, a sala nossa. Aonde fica hoje o Rocafé ali? Acho que ali onde fica, era ali. A gente tinha aquela visão da rua. Aquela visão da rua era da nossa sala. E a gente pôs lá uma plaquinha aqui, a sede da UNE. Mas aí ficou acho que uns 2 anos aqui. Vou dar uma mensagem para os alunos da GV, dizer da minha alegria de ter sido aluno da GV, de quanto eu aprendi aqui nessa convivência democrática, construtiva, progressista e que influenciou de maneira muito forte a minha vida, a minha existência. Eu já estou formado há mais de 30 anos, me formei em 81, né? E realmente estou muito feliz. Entrei na GV em 75, fiquei um período aí devagar, porque eu estava no movimento estudantil, mas a GV para mim é uma referência até hoje, é uma das melhores universidades do Brasil, reconhecidamente a melhor de administração, e ela ajuda muito, eu acredito, na formação dos jovens para fazer um país mais justo, mais dinâmico, mais progressista e que atinja patamares aí de desenvolvimento que a gente tem que atingir. Então, esse é o grande desafio que a GV tem buscado e tem ajudado. Eu acredito muito no trabalho que é feito aqui ao longo dos anos, eu acompanho agora à distância, mas que marcou muito a minha época, na década de 70 para 80, na mudança do período do regime militar para a democracia. A GV foi uma instituição muito marcante nesse processo de transição que eu acho que solidifica as instituições do país num ambiente democrático. A GV tem uma grande participação nisso.